Meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Claro. Hoje o meu convidado é o Rafael Garcia. O Rafael é especialista em vendas, também é escritor, palestrante, mentor. Rafael vai explicar um pouquinho mais sobre essa dinâmica desse profissional contemporâneo. Rafael, fala pra gente, como é ser um profissional de vendas nesse mundo do digital, muito contemporâneo, muito de dar a cara a tapa, como é que é isso? Aham. Antes de mais nada, Marcelo, obrigado. Obrigado pelo convite. Minha primeira vez em Rio Claro, Maravilha. né? E fico lisonjeado de estar nessa cidade já fazendo entrevista. Parabéns pelo livro das profissões. A gente estava conversando aqui. Já é um cara que já quero ser seu amigo Pô, e a gente legal. fazer muitos negócios e muitas vendas juntos. E Sensacional. falando da pergunta do digital, né? Onde você é ponto com ou ponto fora. E eu sempre falo que os maiores medos do ser humano hoje em dia de não ser amado e de não ser reconhecido. E todo mundo precisa estar expondo ali uma opinião, expondo ali uma mensagem, o que ferve no coração do empresário. E às vezes ele tem um conteúdo, tem uma história gigantesca, e ele quer transpassar isso, mas tem uma dificuldade muito grande. Então o digital ele vem para levar essa mensagem para outras pessoas, para Uhum. outros empreendedores que estão começando, e geralmente você tem que começar. A primeira palavra que eu sempre falo, se você realmente tem esse desejo, tem uma história forte e deseja começar, apenas comece e depois a gente vai acertando. Maravilha. E o que tem a ver a venda com esse universo? Tá, tudo é vendas, né? Vendas cura tudo, vendas salvam vidas, vendas salvam famílias, né? Se você não sabe vender, você não sabe se posicionar. Se você não sabe vender, você não consegue se comunicar. São três coisas que eu gosto muito, né? O que é CLMV, né? Que é comunicação, liderança e vendas. E o Certo. primeiro passo para isso é comunicação. E não adianta. Vendas é um processo, vendas é treinável, vendas é uma roda que já está pronta e você precisa aprender com quem já aprendeu. E existe dom em vendas? Existem pessoas que têm mais facilidade do que outras, mas existe a metamodelagem. Descubra onde você quer chegar e ande com pessoas que já chegaram, não é isso? Perfeito. É muito legal isso que você fala, porque, né, você falou sobre dom e também a questão de modelagem. Por mais que a gente sim tenha algumas facilidades, algumas pessoas tenham mais facilidades do que outras em determinadas áreas, a gente sabe que o procedimento comercial, o nosso objetivo de venda, as técnicas, as ferramentas, elas estão disponíveis para aprendizagem, Sim. né? Os profissionais capacitados que já fazem isso como você, têm cursos, têm como se conectar, tem como fazer network com essas pessoas. Então, esse muito mito de, de, de venda ser algo difícil ou de não é para todo mundo, eu acho que isso já caiu, né? Você tem a mesma visão disso ou não? É que é cultural, né, Uhum. Marcelo? Se a gente olhar antigamente, né, o profissional tinha que estudar, tinha que se formar, né? E quando não dava certo, muitas das vezes na profissão, ou o menino começou a trabalhar, já falava, arruma um emprego pro meu filho, Hum, né? Nem que for de vendas. E aí, muitas das vezes, o profissional não deu certo na tua bagagem, e a primeira profissão que ele vai aprender é vendas, que não é ensinado isso culturalmente, né? Se a perfeito. gente pegar fora do Brasil, outros países, a criança já começa a empreender dos seus 13, 14 anos querendo vender limonada, já tem uma cultura do É empreendedorismo. verdade. E eu falo assim, difícil é o que a gente não aprende. Vender é igual andar de bicicleta. Depois que você aprende, né, você só vai aprimorando. Aí depois da bicicleta passa para uma moto, de uma moto para uma moto mais rápido, andar de carro. Então, desafia, eu costumo falar assim, difícil é o que você não aprende. Uhum. Então, é desafiador aquele profissional que tem uma obesidade de informação e ele não consegue por onde começar. Porque não existe aquela pessoa que fala, eu não sei, eu não sei. Peraí, você não sabe ou você não quer aprender? Perfeito. Você não sabe ou a sua dor de mudança não está sendo o suficiente para você resolver os seus problemas? Porque a partir do momento que você faz uma venda, que entra a caixa, faz gestão na tua empresa, as coisas parecem que começam a ter o norte. Uhum. Então, hoje tem muita informação gratuita, respondendo a tua pergunta, que a gente tem que tomar um cuidado É com a verdade. overdose de informações. Mas dá para começar assim com conteúdo gratuito, como esse podcast, porque eu costumo falar que vendas é um processo.
a gente estava falando aqui de usinaria, né? Engrenagens que, se você seguir o protocolo, se você seguir o Isso. método, o básico bem feito já faz você funcionar. E vamos ser bem sinceros, não precisa de coisas mirabolantes. Se você Uhum. for uma pessoa, Joe Girardi já falava que a melhor técnica de vendas é a simpatia, a melhor técnica de vendas é o sorriso, e você ser É uma verdade. boa pessoa. Mas existe ali um começo, meio e fim. Eu gosto muito do método A Ponte, antigo pra caramba, em grandes casas, né, de vendas, varejo, né, que é aborde positivamente, pesquise o cliente, ofereça uma demonstração envolvente, negocie e neutralize objeções, trate de fechar a venda e estenda relacionamento, que é o método A Ponte. Se você seguir esse método utilizando o conceito de human to human, Uhum. Pereira Amorim falava muito sobre isso, de vendas humanizada, que hoje a gente vende de ser humano para ser humano, Uhum. não é mais de empresa para empresa ou de empresa para o consumidor final, é de humano para humano, e a gente pegar o telefone e falar um bom dia com energia, Perfeito. obrigado pelo seu contato, seja muito bem-vindo, a pessoa já fala assim, caramba, isso é diferente. Ninguém gosta de ser mal atendido. Então, se você fazer o básico bem feito e humanizar, e usar o sorriso, e usar a simpatia, não tem segredo. Essa engrenagem, essa usinaria, com certeza vai rodar e isso vai diferenciar dos grandes players do mercado que vem aí com uma tecnologia de inteligência artificial gigante, né? É muito legal tudo isso que você fala, porque a vendas ela sempre esteve presente na minha vida. E eu estava te falando aqui um pouco antes de começar, que no começo eu não gostava, né? Então, é aquela coisa que você falou sobre nem que seja vendas. Arruma um trabalho para o meu filho, nem que seja vendas, né? Mas eu trabalhei desde cedo com informática, eu dava aula de informática, Aham. programação, mas em algum momento a vendas, vender chegou na minha porta. E eu tive essa dificuldade inicial Sim. de entender que é um processo, né? Uhum. Mas você trazendo esse conceito do human to human, né? H para H, né? Isso. Em contraponto ao B2B, né? Business to Isso. business, Business to ou business. B2C, né? Business to consumer, né? Isso. A gente entende que de fato vender é falar com as pessoas, né? Você Perfeito. está falar com as pessoas imbuído de um propósito, imbuído de entregar a melhor coisa que você tem consigo para a outra pessoa, que é o seu Perfeito. produto Perfeito. ou o seu serviço, né? E para que isso aconteça, a gente tem que ter essa convicção de que a gente está fazendo uma boa coisa, é por uma boa causa e é algo bom, né? Que a Perfeito. gente tem que é, é, transferir para o outro, né? Uhum. Tirar algo que nos pertence, é um produto que faz parte da nossa é, 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 esteira, vamos pensar assim, ou da nossa bagagem e transferir para outra pessoa. Isso é muito importante. E é interessante para vocês que estão aí, entender que o Rafael já deu para vocês um método A Ponte, não é? É muito antigo, utilizado. E se a gente pegar esse método e já destrinchar e se propor, né, a aprendê-lo, a gente consegue já colocar em prática e já vencer alguns desafios iniciais. Eu já vou pedir para vocês, inclusive, se ligar e seguir o Rafael no Instagram. Aqui no descritivo já vai ter informações sobre o Instagram dele também, aqui também na nossa vinheta e para que vocês possam procurá-lo e também entender um pouco mais sobre o que é o trabalho dele, como é vender mais na internet ou para o empresário mais especializado, o que ele tem na carteira dele de serviço, de trabalho, de orientação para oferecer. E, Rafael, voltando para você, né? Às vezes eu monopolizo, né? Eh, Quais foram os grandes desafios que você encontrou na sua carreira profissional? Boa pergunta, excelente pergunta, né? Voltando só um pouquinho atrás, pegando esse gancho que você falou antes de entrar nos desafios, que a gente só cresce se tiver desafios. Legal. Eu falo que o ferro só dobra se tiver o maçarico ali, né? São as adversidades que nos fazem crescer. Uhum. Então, eu vou contar para você um pouquinho do início, né? Tá. Eu sou um jovem de 30 anos, mas trabalho desde os meus 14 anos. E voltando um pouquinho atrás desse conceito, eu gosto muito de uma frase que esses dias eu estava num evento, já fazendo ali, os meus maiores desafios foi me conectar com pessoas, porque o empresário ele é sozinho, ele monta um negócio, ele fica tão focado em querer focar, trabalhar sábado, domingo, ele esquece que a base principal de um negócio são pessoas, É. são relacionamentos e network.
Então, esse meu desafio de conhecer novas pessoas fez com que eu saísse, né, da cadeira ali do empresário, da cadeira ali do empreendedor solitário, para conhecer outras pessoas, para se conectar, criar um relacionamento e automaticamente criar clientes, esses clientes nos indicar. E aí, falando o que eu iria falar, seria da frase dentro Uhum. desse lugar que eu conheci de network, é servir bem para continuar servindo sempre. Legal. Servir bem para continuar servindo sempre. E quando você entende uma metodologia de prosperidade e abundância, a parte do inbound marketing, a Uhum. parte da indicação, ela nunca morre. Porque você, além de ser uma pessoa que entrega uma solução e resolve uma dor e serve bem para continuar servindo sempre, esse desafio para mim ficou fácil. Né? As pessoas até brincam, Rafa, o que que você faz da vida? Né? Eu falo que eu faço amigos. Né? Se você pegar o meu telefone aqui, da última vez que eu contei, eu estava com 18 mil números, 18 mil Caramba. sem ter algumas coisas. Então, desde os meus 19, 18 anos, eu entendi esse conceito, que se eu ficasse somente focado na minha empresa, fazendo ela crescer, eu jamais iria criar esse network, essa ambiência, e jamais eu estaria aqui sentado com você, e aí Legal. um que indica o outro que indica o outro, e aí começa ali realmente uma fomentação. Mas eu só consegui isso com essa frase, servir bem para continuar servindo sempre. Muito legal. Isso, eu digo sempre, né? Eu aprendo sempre, né, com quem a gente conversa, a gente traz aqui, sempre porque cada profissional tem a sua riqueza de experiência, né, e sempre Exato. tem o que agregar. Né? Então, eu agradeço de antemão você ter a disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente no canal Livro das Profissões. E eu falei dos desafios, né? E se eu pensar agora nos grandes pontos positivos? Eu sei que você falou de networking, e, mas fora isso, o que para você enriquece mais? Vamos lá, no sentido de continuidade ou no sentido Num sentido um pouco mais amplo, vamos pensar de uma profundidade. O profundidade? que para você é o maior ganho? Boa, boa pergunta, porque muitas das vezes as pessoas acham que é só dinheiro, né, Marcelo? É, exato. Né? Porque existe carreira, Uhum, você que tem uma profissão, que quer entrar numa empresa, quer seguir uma carreira, quer ser júnior, sênior, especialista, existe carreira, uhum. você é remunerado e tem essa chance de crescer na tua carreira profissional, e existe ali missão, propósito e valor. E eu gosto muito do significado do nome Rafael. Inclusive, nós temos um Rafael aqui na Tem. sala, que é o Produção. significado do meu nome. Significa curado por Deus, ou esperança, né? Ou Deus o curou. E Uhum. quando eu tinha 5, 6 anos de idade, contando isso aqui para vocês, um pouquinho do meu lado pessoal, todo mundo já assistiu o Motoqueiro Fantasma, Pô, né? legal, sim. É o Nicolas Sayajin. Cage, né? E eu fiquei igual ele quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu sofri Verdade. um acidente de molecada, né, numa churrasqueira. O meu primo me jogou gasolina e eu queimei meu rosto inteiro com gasolina, com terceiro grau. Então eu falo que eu nasci novamente. E quando você tem essa oportunidade de ter nascido novamente, a Miriam Santos, né, que é uma frase que eu gosto muito dela, encerro minhas palestras com ela fala que o milagre da vida é deixar a sua biografia gravada no coração de alguém. Então, baseado nessa pergunta, não tem coisa maior do mundo do que você entrou numa empresa, transformou o comercial, mudou a cultura e o empresário ou o colaborador falar: puxa, Rafa, aquele exercício, porque dentro do meu método tem Uhum. um módulo lá que chama A Sua Vida é Mais Importante que as Vendas. Que Não legal. adianta você querer mudar o mundo, mudar a empresa, você não começa arrumando nem tua própria cama. Então Muito a bom. gente bate um pouco desse lado pessoal, Uhum. porque o sucesso ele começa dentro de casa. É E verdade. não faz, não tem dinheiro no mundo que pague o empresário chegar e falar, cara, depois que eu te conheci, depois que você aplicou o método, fez a minha empresa faturar mais, que a gente tem esse programa de aceleração Que legal. empresarial, nos mínimos detalhes, o empresário às vezes ele não está vendo de longe, então a gente que chega mais próximo e é muito chato como engenheiro, né? Eu gosto dos mínimos detalhes e gestão de processos e pessoas, mas quando ele coloca isso em prática e chega em mim e fala, cara, você transformou minha vida, e a gente cria um vínculo tão forte que a gente acaba virando amigo. Eu tenho amigos, clientes
né, de jantar na minha casa, de ir na casa dele, de viajar junto, as esposas se conversam. Então, quando você começa a entender que o dinheiro ele é só consequência de um trabalho bem feito, e quando você entende que a tua missão, o teu propósito é esse, e você começa a ser remunerado com isso, Uhum. o dinheiro parece que ele vem de uma forma natural, leve, saudável, gostosa. Então eu falo que tem a carreira, e quando você descobre a tua missão e propósito, não tem mundo que pague aquela coisa. Você vai morrer feliz porque você deixou um legado, você deixou uma marca e as pessoas falam: caramba, Rafael Garcia realmente ele faz e fez a diferença por onde ele passa. Então, já dizia Jesus Cristo, né? Para mim é a melhor referência hoje de ser humano, de vendedor, de influenciador, de caráter. E aí é só seguir esses passos, não tem o que inventar, né? Reputação não se compra, Se entende? constrói, né? Se constrói. Cara, isso tudo que você está falando, né? Isso é sensacional, né? Tem uma pessoa que trabalha com a gente aqui, né? Importantíssima nesse nosso, na usinaria, que é o Paulo Vale. Ele fala sobre esse propósito, sobre o Ikigai, né? Ikigai, E aí, como? Ikigai, né? Ikigai, Ikigai, Ikigai. Ikigai. E então ele fala sobre o Ikigai e sobre achar o propósito. E você achou o seu propósito? Achei. E qual é? O meu propósito é transformar vidas, e pessoas, né, e empresas através das vendas. É Sensacional. realmente ajudar as pessoas a se sentirem num pertencimento de amadas e reconhecidas. Trazer Perfeito. ela nesse pertencimento. E isso é fundamental para que a gente tenha essa coisa mais leve da vida, né? Então a gente já sabe para onde a gente quer ir e agora a gente vai buscar isso. Buscar isso não é fácil. É tudo um processo de construção. Uhum, E você é cristão, você falou de Jesus, eu também sou. E, e não é porque a gente tem declarado claro o nosso propósito que as adversidades não vão nos alcançar, né? com certeza, Mas a gente sabe que a gente não está sozinho, com né? certeza. Acho que essa é a grande vantagem do cristão, saber que não está sozinho Sim. nessa esteira da vida, né? E mesmo que a gente descubra o nosso propósito. Então, para você que não tem um propósito, eis a sua missão antes de você vender mais, né? Mas já que você já tem, tá aqui o Rafael Garcia para orientar você também. E Rafael, se você pensasse num grande caso, né, um case de sucesso ou uma situação que marcou a sua vida, né? Eu sei que você já falou disso também, que é a questão do, do- da situação que você passou quando você era criança, Uhum. mas profissionalmente falando, qual que é a grande caso que marcou você? Boa. Dentro de um processo de carreira, Uhum, eu graças a Deus, onde eu passei, eu sempre dei o meu máximo, eu sempre dei o melhor. E graças a Deus, ô Marcelo, eu não falo isso para me engrandecer, mas eu nunca precisei mandar um currículo, né? Eu sempre aceitei as oportunidades. Desde garçom até onde eu cheguei hoje, eu passei por alguns processos e um dos primeiros processos foi realmente, né, trabalhar num chão de fábrica como metalúrgico. E uhum, eu falei, meu, eu não quero isso para mim. E entrei no mundo das vendas, né, com 18 anos, numa empresa do segmento colchoeiro, né, posso até falar o nome, na Bom Sono Colchões. Foi a minha faculdade das vendas, o meu mentor foi vendedor de carnê do baú e fiquei ali quase 3 anos. E eu fiz engenharia porque nós tínhamos uma confecção, né, uma confecção de lingerie, tinha ali sacoleiras, né, modelo consignado, a minha mãe costureira, o meu pai marceneiro, a clássica família, né, família humilde. E eu sempre quis ter essa vocação de empreender, de um dia ser o sucessor da empresa do meu pai, até que então chegou o momento da empresa que não estava indo muito bem, né? Não é só vender, tem que vender com lucro. uhum. Mais importante do que vender é vender com lucro. E Exatamente. ali não tinha processo, não Uhum, tinha gestão, né? E tá tudo bem, faz parte de um aprendizado. Não tinha informação que a gente tinha hoje, né? uhum. Resumindo, para vocês entenderem, meu pai ia tomar uma decisão de fechar a empresa, estava no vermelho, não tenho vergonha de falar isso. E eu falei, não, daqui que eu assumo a operação, né? Até mesmo por um amor que era da minha mãe, de costureira, de eu assumir uma operação, fazendo engenharia, pagando a faculdade, não estudava direito, pegava umas DP, mas na vontade de se tornar um grande empresário. E a primeira coisa que aconteceu na empresa, quando eu assumi a operação, foi puxar ali ajuda, chamar o Sebrae.
Eu vou chegar na tua pergunta, Uhum. e ali o meu primeiro tombo, achando que eu ia ser um sucessor, e a primeira coisa que eu fiz foi buscar ajuda. Buscar ajuda com quem sabe, né? Buscar ajuda com quem já errou bastante, para a gente errar menos. E o meu TCC foi a análise de lucratividade empresarial. Uhum. E a primeira coisa que aconteceu, a empresa ia realmente decretar falência. E eu, para fechar e resumir, eu fiquei com a dívida de R$ 375.000. No começo. No começo, com 22, 23 anos. Aí ou você chora ou vende lenço. E o meu maior case foi quando, dos meus 18 anos, eu retornei, né? Aí fui empreender, fui vender um monte de coisa, mas profissionalmente falando, foi o cargo de supervisor de expansão de franquia com 25 anos de idade. Gerenciava ali 42 vendedores, a gente abriu 8 lojas numa pandemia, a gente cresceu absurdamente e passado disso também assumi a direção de uma agência, onde a gente fez crescer também ali o faturamento dobrar, e as empresas que a gente tem passado, né? Isso me deu Uhum. confiança de implementar um processo que funciona. Então, eu falo que o maior case foi eu ter quebrado para eu me aprimorar, né? Buscar esse conhecimento e entender que eu não sei nada, mas onde a gente aprende com quem nos ensinou e Uhum. aplica com quem ainda não faz. Por Perfeito. exemplo, hoje eu tenho clientes que faturam 10 milhões por mês. Uhum. E o que ele é diferente daquele que fatura 100? É só faturamento. E às vezes o que fatura 100, que fatura 50, tem um processo tão enxuto, bem organizado, que aquele que fatura 1 milhão, ou 10 milhões, ou 20 milhões, às vezes não tem. Porque faturamento é vaidade. Então, o meu maior case, eu falo que são todo mundo. Todo mundo que eu passei, eu acho que tem um pouquinho ali de um bom cheiro. Muito legal isso. Inclusive, você tem a questão dos faturamentos relacionados ao mercado, que a Exato, pessoa exato. atua, né, que tem as suas limitações. Então, você tem a própria estratégia do imposto, por exemplo. O imposto ele varia de acordo com a sua Tributação, classe de faturamento. Então, quanto mais você ganha, mais imposto você paga, mais difícil fica para você ascender perfeito, ao mercado superior. Então, é uma questão estratégica. Muitas vezes perfeito. você manter um faturamento X, né? Uhum, Mas você trazendo isso tudo, pô, esse seu caso, quando você traz isso, essa dinâmica da realidade da vida. É uhum, porque ter dificuldades faz parte da realidade da vida. E quando você fala que você pode vender lenços ou chorar, é isso que a gente uhum, aprende, que ou você fica no mimimi, se, se vitimizando sobre a realidade que ele afligiu, uhum. você não escolhe, né, tomar um soco na cara desse. Você escolhe levantar e continuar. É isso que você pode. Você não controla os agentes externos, você controla a si mesmo. E quando você supera isso, você dia após dia, não é de uma hora para outra, né? Se organizando, continuando a caminhada, você se torna um outro tipo de profissional, um outro Perfeito. tipo de ser humano. Você acredita nisso também? É porque quando você cai no fundo do poço, o único lugar que você tem que olhar é para cima, Legal, legal. né? E me fala uma pessoa que aprendeu sem errar. Teu melhor professor sempre vai ser o teu último erro. Uhum. E se você se apegar ao perfeccionismo e querer tudo perfeito, esquece. Teu nível de frustração vai ser tão grande, você vai criar uma crença de incapacidade tão forte, que você vai falar: bom, isso aqui não é para mim, deixa eu trabalhar para os outros aqui, ganhar meu dinheirinho aqui, tá tudo bem, e também tá tudo certo. Porém, se você realmente sabe que se ficou mais difícil, você passou para o próximo game, passou para a próxima fase, continua, meu amigo. As pessoas que estão te olhando, elas estão te observando e querem estar com você. Sensacional. E só fazendo um gancho nesse último exemplo seu, e mesmo essa crença de incapacidade, decorrência do perfeccionismo, você pode até ser um excelente profissional, ser um top. Se Uhum. você não abandonar essa característica, a tendência é você realmente ter uma ação introspectiva e Sim, achar que você não tem capacidade. Fantástico. bom. Rafael, eu gostaria de agradecer. Já Sua... foi, que Já foi, rápido. cara, é Eu que rápido. agradeço, imagina. Mas eu vou pedir para você deixar um recado, uma dica para essa nova geração de empresários, ou de profissionais que estão chegando aí no ambiente profissional. Boa. Alguma palavra motivadora? Ou... Qual que seria essa grande dica para essas pessoas? Excelente, excelente. Vamos lá. Tem um livro do Rodrigo Cardoso que eu gosto muito e recomendo, anotem aí, que é Leve a sua mensagem para o mundo. Hoje em dia as pessoas podem copiar até a tua empresa,
mas elas não podem copiar a tua história. E você que está me assistindo, né, e que tem uma história, que tem uma conexão, que tem uma mensagem, leve elas para essas pessoas. Alguém está te observando, alguém precisa ouvir a tua história. Sai um pouco desses empresários de palco, de oba-oba, esses gurus da internet. Coloca a tua história, coloca a tua narrativa, porque eu tenho certeza que você pode inspirar e influenciar muitas pessoas. Eu quero te ver lá e quero pegar na tua mão e falar, Rafael, depois desse vídeo você me ajudou e nós podemos te ajudar a colocar no digital, sentar aqui para você contar a tua história, porque não existe técnica maior do que o poder da sua história. Obrigado, Marcelo. Sensacional, eu que Obrigado agradeço. mesmo. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. Valeu. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.